Você já ficou na dúvida sobre quais cores usar num projeto de tricô? Já comprou fios lindos que não funcionaram na peça pronta? Hoje vamos falar sobre como escolher cores com mais confiança. Vamos usar a teoria das cores a nosso favor. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto. Histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Escolher cores e fios para um novo projeto é uma delícia, mas pode ser também um desafio se a gente estiver trabalhando com alguma técnica de colorwork, que a gente precisa fazer uma combinação de cores. Então, hoje eu vou trazer um pouco sobre a teoria das cores para a gente aprender como fazer essas combinações de forma mais acertada, que vão te ajudar muito nessa escolha. A escolha das cores no projeto é fundamental, ela vai ditar a cara desse projeto. Então, uma mesma receita, é só vocês verem lá no Ravelry, né, os projetos prontos, como uma mesma receita, mudando as cores, a combinação de cores, como ela muda de cara e fica muito mais com a personalidade de quem criou. Então, saber escolher bem essa combinação de cores é fundamental, principalmente para você imprimir a sua personalidade no seu projeto, ele ficar realmente com a sua cara. E como eu já falei no vídeo sobre coloração pessoal, também a gente escolher essas cores que mais nos valorizam é fundamental e importante. Naquele vídeo eu também falei um pouco sobre o impacto emocional que as cores produzem. Cada cor carrega em si uma emoção, uma comunicação, então a gente saber escolher certinho aquela que está comunicando o que a gente quer é fundamental. E eu vou falar principalmente como a gente combina essas cores, porque às vezes a gente vê uma meada, acha a cor linda, aí compra outra cor que você acha linda, mas elas não conversam entre si. Então a gente tem que prestar atenção em algumas regrinhas para já garantir que essas cores conversem entre si. Às vezes a gente olha ali na meada, no novelo, a cor é linda, põe uma do lado da outra, eu acho que vai funcionar, mas na realidade não funciona tão bem depois da peça pronta. Então por isso que é importante também, quando a gente está trabalhando com cores, fazer a amostra e ver como essas cores se comportam juntas é bem importante. Então agora eu vou entrar um pouco na teoria mesmo das cores. Então fica aqui comigo, tenha um pouquinho de paciência, porque vai entrar numa parte um pouco mais técnica, mas que é fundamental para a gente entender como as cores funcionam e como elas agem entre si. Então eu vou falar um pouco sobre o círculo das cores, o círculo cromático, que tem esse círculo que a gente compra em papelaria, às vezes em papelarias mais técnicas. Mas aqui é o círculo que tem as cores, né, todos os espectros, mas eu vou trabalhar com esse círculo aqui que eu fiz em aquarela, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu explicar. As cores são divididas em cores quentes e frias. Então, a gente começa aqui do amarelo e vai descendo até o vermelho, são as cores quentes. Depois a gente passa aqui pelo azul, pelos verdes até o amarelo. Então, esse é o círculo cromático. E como que ele é composto? Então, primeiro a gente começa com as cores primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho. E o que que são as cores primárias? São cores que a gente não consegue criar a partir de outras, elas são cores puras. Então, é o amarelo, o vermelho e o azul. Depois vem as cores secundárias, que são as misturas dessas cores. Então, o verde, por exemplo, é a mistura do azul e o amarelo. Então, ele vai estar ali entre o azul e o amarelo, vai encontrar o verde. Então, as cores secundárias, elas são sempre criadas a partir dessa combinação. E aí depois a gente tem a mistura, que são as terciárias, que nas terciárias nós temos
a combinação das cores secundárias com as primárias. Então, a gente vai encontrar o verde mais azulado, quando é a mistura do verde, que foi a mistura do azul mais o amarelo, a gente vai ter um verde dessas misturas. E daí a gente vai misturar ele novamente com a primária. Então, se é com um amarelo, vai ser um verde mais amarelado, e se é essa mistura desse verde com o azul, a gente vai ter um verde mais azulado. Então, aí a gente encontra uma infinidade de tons de cores, porque é a mistura dessas secundárias com as primárias, e a gente vai criando muitos tons e muitas variações. Então a gente vai ter com mais amarelo ou com mais azul, e daí ela vai se posicionar no círculo cromático. E daí a gente entra na parte que nos interessa mesmo, que é a de combinação de cores. Então, pegando o círculo cromático aqui, vocês vão ver que ele tem aqui esses desenhos aqui que nos ajudam a combinar as cores. Então, primeira que a gente vai falar são as cores análogas, com aquelas que estão mais próximas uma da outra. Então, as cores da mesma família, vamos dizer assim. Então, essas cores elas combinam muito bem entre si. Então, tipo rosas com vermelhos, o amarelo com laranja, os azuis com verdes, os roxos azulados com azul, ou o roxo avermelhado com o vermelho. Então essas cores que estão perto aqui uma da outra, ó, elas são as análogas, então elas fazem parte da mesma família. Depois a gente tem as cores complementares. E o que são as cores complementares? São aquelas que estão do outro lado do círculo. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos esse amarelo, o oposto do amarelo é o roxo. Aí aqui do verde, o oposto do verde é o vermelho, e do azul é o laranja. Então essas são as cores complementares, elas são opostas uma à outra no círculo cromático. E essas cores, elas combinam naturalmente entre si e criam, hã, combinações de cores interessantes, porque elas são contrárias uma à outra. Então isso cria realmente um impacto visual. E como vocês podem ver, aqui tem essas outras combinações. Então aqui tem essa, hã, que são as 2 separadas aqui, e o oposto delas. Então aqui, na complementar, a gente viu que era o laranja com o azul. Agora a gente está pegando as 2 ao lado do azul com o laranja. Então essa cria uma combinação ainda mais interessante, mais diferente, mais complexa. A gente pode usar essas combinações para criar mesmo projetos com combinações interessantes e bem diferentes. Aí, outros exemplos que tem aqui é do retângulo, então vai pegar as que estão do lado das 2 complementares. Por exemplo, aqui, né, as complementares seriam o laranja que está aqui escondido e o azul que está aqui escondido. Então, para a gente fazer essa combinação do retângulo, a gente vai pegar as 2 que estão ao lado das complementares e as 2 que estão ao outro lado da outra complementar. Então a gente vai criando essas combinações sempre usando essas complementares, e são as complementares divididas. Então a gente não se mantém só complementar com outra complementar, a gente usa também as que estão na lateral. Então nesse, no retângulo, a gente usa as 2 que estão ao lado das complementares, e tem também desse do primeiro triângulo que a gente viu, que são as 2 aqui do lado do complementar e mais uma complementar do outro lado. Então é muito legal conhecer essas técnicas para fazer essas misturas e criar cores interessantes, e não ficar só no análogo, né, que são as cores próximas, que ficam combinações bonitas, mas sem muito impacto, e também sair um pouco das complementares somente e trazer um pouco mais de interessância para essas combinações. Falar um pouco sobre os tipos de combinações. Então, nós temos as monocromáticas, que são vários tons de uma mesma cor. Então, a gente pode pegar
um rosa e usar vários tons de rosa, um rosa mais claro, um rosa mais escuro, pode até pôr um vermelho ali, porque ele está na mesma família, mas é tudo na mesma cor, mas em tonalidades diferentes, isso é a monocromática. E depois a gente vai ter as combinações contrastantes, aí a gente vai usar as cores complementares, uma oposta à outra no círculo cromático, ou daquelas combinações que eu falei, que são as complementares divididas. Então essa vai dar uma combinação muito mais contrastante. E aqui entra também os tons, porque a gente pode usar uma cor vibrante com uma cor mais suave. Que seria a cor mais suave? A cor que recebe cinza, então ela fica mais apagadinha, ou as cores claras que recebem um pouco mais de branco. Então a gente pode fazer essas combinações usando o contraste, então um muito escuro, um muito claro ou muito vibrante com um suave, então cria um pouco mais de dinamismo do que na monocromática que a gente vai estar tudo na mesma cor. A gente vai usar também, esses contrastes de claro e escuro, de suave e vibrante, mas tudo da mesma família, então não cria um contraste tão marcado como usando cores diferentes. Então, se você ainda tem um pouco de medo de usar cores, comece com as cores análogas, que são aquelas que estão na mesma família, nos mesmos tons. Começa assim e aos poucos vai brincando com essas combinações para ver se isso vai te agradando, se tem a ver com a sua personalidade. Então, vai experimentando. Começa com a mesma família, depois começa com as complementares, e depois com a complementares divididas e vai experimentando para ver o que você acha. Outra dica para quem está começando é usar a combinação de cores mantendo a mesma temperatura, porque quando a gente começa a combinar temperaturas diferentes, é um pouco mais complexo, então já são as cores complementares, porque sempre vai estar no oposto, né, então o azul é frio, o amarelo, o laranja vai ser mais quente. Então são cores que vai gerar um pouco mais de estranhamento. Então para quem está começando a usar cores, a minha dica é isso, começa com cores da mesma família e da mesma temperatura, que não vai gerar tanto estranhamento no início e depois você vai se acostumando e misturando essas cores. Agora vamos falar como escolher na prática essas cores. Então você chegou lá na loja, viu aqueles novelos, aquelas meadas lindas e como saber se aquilo vai funcionar? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o contraste entre as cores. Porque se o contraste entre as cores é muito parecido, no momento que você mistura elas, elas somem, elas se misturam mesmo e uma entra na outra e meio que some, às vezes cria até uma nova cor. Então a minha dica é sempre tirar uma foto delas juntas, tira a saturação total, deixa preto e branco e ali você vai ver o contraste. Se elas tiverem mais ou menos no mesmo nível de cinza, elas têm baixo contraste e não vai funcionar muito bem. Então, sempre faça esse teste, porque às vezes a gente olha a cor e ela nos engana muito, a gente não percebe o contraste entre elas. Outra dica que eu deixo aqui, como eu já falei anteriormente, é fazer amostras. Faça amostras de cores para ver como que elas vão funcionar entre si. Isso é muito importante para a gente saber como vai ser o resultado final. E principalmente cores variegadas, é bom a gente testar. Aqui tem uma amostra que eu fiz para aquele suéter que eu já mostrei aqui, o Olive and Bean. Então eu queria usar essas cores aqui, mas eu vi que o coração aqui, que era para estar com bastante contraste, sumiu aqui nesse fundo. Porque como já tem muito rosa, mais ou menos do mesmo tom,
ele meio que sumiu. Então é importante a gente fazer essas amostras usando as 2 cores para ver como vai ficar o resultado. Então aqui os corações iam sumir completamente e não ia dar o impacto que deu na peça final, que eu usei cores bem contrastantes, uma bem mais escura do que a outra, então o desenho ficou muito mais evidente e deixou a peça muito mais bonita. Aqui eu acho que iria ficar uma confusão e não ia destacar tanto os corações. Então é bom a sempre fazer essas amostras para ver como as cores vão combinar entre si. No vídeo lá sobre coloração pessoal e na live que eu fiz sobre o assunto, eu dei dicas de como você identificar as cores que mais te valorizam. Então, se você não fez a análise de coloração, não sabe a sua cartela ainda, lá eu dou algumas dicas para você pelo menos saber em que família de cores você tá. E usar essas cores ao seu favor traz muitos benefícios. Você vai se sentir mais bonita, você vai receber mais elogios e essas cores vão te valorizar muito mais. Então, usar esses conhecimentos na hora de escolher as cores para o seu projeto também é bem importante. E como usar ferramentas e inspirações para essas combinações de cores? Você pode usar o Canva, por exemplo, e tem outros aplicativos também que fazem essas paletas de cores, e você pode ir ali digitalmente misturar as cores e ver o que você gosta. Outra coisa que a gente usa muito como inspiração é a natureza, porque se na natureza essas cores funcionam, então é porque vai funcionar no seu projeto também. Então procure na natureza mesmo, tudo ao seu redor e também fotos inspiradoras em sites de inspiração como o Pinterest ou no próprio Google, fotos de natureza e a combinação dessas cores, se aquilo te agrada, é porque ali existe uma harmonia de cores. E essas fotos podem ser uma inspiração ali de combinação. Então só preste atenção assim na quantidade de cada cores que aparece nessa combinação, porque isso é outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Então às vezes assim a gente tem um fundo muito azul com um pouquinho só de amarelo. Ou às vezes são essas cores equilibradas ou ao contrário, bastante amarelo com pouco azul. Então a gente tem que ver também o que está chamando a nossa atenção em determinada imagem, essa quantidade de cores. Então se a gente quer algo mais azul com um pouquinho só de amarelo, ou um contrário, ou mais equilibrado. Então isso também, a quantidade de cada cor que a gente vai usar é importante de levar em consideração. E outros lugares que a gente pode buscar inspiração? Em obras de arte, então visitar museus, galerias, traz bastante inspiração, a gente pode também visitar virtualmente esses museus e ver essas obras de arte. Então, ali também é uma combinação, se nos agrada, é uma combinação que também vai funcionar no nosso projeto. Outras fontes são cinema, televisão, revistas, livros. Então, tudo que você encontre combinação de cores, aquilo pode ser uma inspiração para os seus projetos. Mais dicas práticas aqui, então sempre prestar atenção no novelo, na meada e depois como isso vai se comportar na sua amostra, né, é importante fazer essa amostra. Como eu já falei aqui, então, olhando a meada, eu achei que essas cores iam super funcionar, e na prática não funcionou, então porque esse rosa, assim, que é bem parecido com ele, quando eu olhei na meada ele não parecia ser tão parecido. Então no momento de tricotar que eu vi que eles eram muito parecidos e que um ia se misturar com o outro. Então sempre prestar atenção nesses fios, como eles vão se comportar tricotado, na malha mesmo tricotada, então não confie só no que você está vendo na meada ou no novelo. Nós temos diferentes tipos de fios tingidos, então nós temos os sólidos, os semissólidos, que são principalmente esses tingidos artesanalmente, eles não ficam
totalmente de uma cor só e tem nuances da mesma cor. A gente tem os variegados, que são com essas misturas, né, de cores, e temos os speckles, que são só algumas manchinhas de cores. Então, sempre prestar atenção na característica de cada fio, como essas cores se comportam nele e como isso vai influenciar no seu projeto. Então a gente sempre tem que prestar atenção em um fio não entrar no outro fio, para não criar uma poluição, uma confusão visual. Então, se você pega um fio variegado com um speckle ou 2 variegados, que tem muita variação de cores, eles vão acabar se confundindo. Uma dica legal é fazer os fades, né, que você usa um variegado, depois muda para outro variegado de outra cor, mas que tenham cores ali que conversem entre si. Mas usar para criar desenhos, como nesse caso aqui, se eu usasse um outro variegado aqui onde está o coração, ia ficar uma confusão e o coração não iria ficar definido. Então, a minha sugestão é quando for usar para desenhos assim bem definidos, você pode usar o fundo numa cor lisa e os desenhos num variegado, que fica bonito também, ou ao contrário. Então, sempre prestar atenção nessas características dos fios e como isso vai se traduzir no seu projeto. Outra dica aqui é usar cores neutras com cores mais vibrantes. Cria uma combinação bem bonita. Então, usar os neutros, né, os beges, os cinzas, com cores mais vivas, cria uma combinação interessante e bem impactante. Então, você pode sim usar os neutros ou fazer uma combinação monocromática só de neutros também, com vários tons de cinza, mais o preto, por exemplo, vários tons de bege com marrom. Então, você pode fazer combinações monocromáticas também com os neutros, ou misturar os neutros com cores mais vibrantes, ou mesmo com cores suaves, que fica bem bonito. A única coisa é realmente prestar atenção no contraste, porque se o contraste for muito próximo, as cores vão sumir. Espero que essas dicas tenham te ajudado a entender um pouco mais sobre cores e também te inspirar a fazer composições de cores. Então me conta depois se você vai aplicar essas técnicas nos seus projetos e vem me contar como ficou esse projeto com as combinações de cores inspiradas aqui pelo episódio. Nos últimos episódios eu falei sobre cores e técnicas de tricô colorido, então estou lançando um curso para a gente aprender uma das técnicas de color work. Nós vamos aprender a fazer o cardigan Pressed Flower, a Amy Christophers, que usa a técnica de mosaico ou slip stitch. É uma técnica delicinha de tricotar, porque a gente tricota sempre com uma cor só por carreira e depois a gente vai trazendo esses pontos de outra cor para a carreira de outra cor. Então, você vai misturando 2 cores e criando texturas e desenhos. É muito legal, eu já fiz o Pressed Flower Kerchief, foi muito gostoso de tricotar, e agora eu vou trazer para esse curso o cardigan. E a gente vai, em 4 aulas, tricotar juntas e aprender muitas técnicas e fazer essa peça linda, super charmosa. Então, se você quer mais informações e quer se inscrever para esse curso que vai ser online e ao vivo, mas as aulas ficarão gravadas para você depois tricotar no seu tempo, é só entrar no site sweetbreezeyarns.com.br e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e espero que você venha tricotar comigo. E agora o que eu estou vestindo? Estou usando esse chale lindo que é o Odyssey, da Rory Locatelli. É uma receita gratuita que ela disponibilizou há tempos atrás. E eu fiz com os fios naturais da Mãos Tiqueiras, que é um projeto aqui em São Paulo, em Campos do Jordão, que é muito legal. Até fiz uma vivência lá de lã, que a gente lava a lã, carda e faz o fio, então foi muito legal, fica aqui a dica também para quem quiser fazer. E aqui eu usei fios naturais,
não tingidos, são cores naturais das ovelhas deles lá, e foi muito legal e eu adoro essa peça, uso bastante, é bem quentinha, gostosa de fazer, então dá uma olhada lá no Ravelry da Roy Locatelli, vou deixar também o link aqui embaixo, essa peça é uma delícia de fazer. E tô usando também a minha Lila Winter, que ela já apareceu aqui em outro episódio, e que eu gosto muito também, é bem quentinha, então para usar agora nesses dias mais frios que tá fazendo aqui em São Paulo, é bem gostoso. Então esse aqui é 100% lã, então das mãos-tiqueiras, e é esse que eu tô usando aqui, o Lila Winter, eu fiz com um fio que é uma mistura de lã com um acrílico, que é da Aslan. Esse aqui eu fiz há muitos anos, nem a Aslan nem existe mais, mas eram fios muito legais, que eu sinto falta. E o que estão nas minhas agulhas? Então essa semana eu terminei a primeira manga da cauta, a minha cauta tá aqui, e a primeira manga terminada aqui com esse detalhe dos pontos borboletas, que eles só vão aparecer, vão ficar mais definido mesmo depois de blocar, né. Que essa peça aqui precisa de uma blocagem bem forte para a definição do ponto realmente aparecer. Mas eu fiquei bem feliz com essa peça, ela tá ficando super bonita, então agora só falta a outra manga. Então aqui ela não tem diminuição na manga, né, ela segue reta e só embaixo a gente faz uma diminuição aqui, e o punho então ela fica um pouquinho mais balãozinho, né, eu acho bem charmoso. Então aqui, o próximo passo é pegar esses pontos e continuar, né, fazer a próxima manga, mas já tá aqui quase pronta a minha cauta, e tô bem feliz com essa peça, ficou bem bonita. Eu usei o fio Premium Cotton Worsted da Sweet Breeze, ele é 100% algodão, mais grossinho, né, o worsted, então é gostoso de tricotar, é rápido, e esse projeto aqui é muito legal. Eu já deixei a dica aqui, essa é uma receita gratuita que você pode baixar lá no Ravelry e fazer tranquilamente. A outra peça que eu estou trabalhando é o teste knit que eu estou fazendo para a Neta da Meeting Adventures, que é uma veste, que não tem nome ainda, né, então tá como veste. Então eu tô terminando aqui a segunda frente, o outro lado da frente já tá aqui no fio de segurança, né, tô fazendo a frente esquerda, a primeira já tá pronta, e agora eu vou unir tudo junto aqui, então frente e costas pra gente fazer o corpo inteiro. Então tá ficando super bonito, tem uns detalhes bonitos aqui nas costas, olha como ficou. Então a gente pega os pontos aqui para fazer a frente e, nossa, tô achando um charme e é uma delícia de tricotar, mesmo sendo numa agulha 3 milímetros, tá indo rápido até. É que eu tô intercalando os 2 projetos, então eu tô um pouquinho atrasada até no teste knit, mas tá sendo bem gostoso de fazer. Então aqui eu usei o fio Premium Cotton Fingering, da Sweet Breeze também, e então são os 2 projetos aí que estão nas minhas agulhas, e tô esperando um pouco para pegar o Valência de novo, até porque eu tô usando a mesma agulha aqui, né. Os 2 projetos usam agulha de 3 milímetros e eu só tenho uma circular nessa espessura, então eu parei de fazer o Valência. A sorte é que eu já tinha terminado as costas, então não deixei nenhum ponto vivo lá, né, eu já tinha terminado, e daí comecei a veste, mas eu comprei outra agulha, tá a caminho aí, quando chegar eu venho mostrar para vocês. E no momento Sweet Breeze de hoje, eu trago essa cor linda, é um azul meio jeans, da nossa coleção, ou seria categoria Serendipity. E por que que tem esse nome? O Serendipity é a categoria de fios que são as cores surgem aleatoriamente, do acaso. E essa expressão em inglês, serendipity, é mais ou menos isso, é a beleza que vem do acaso. Então, essas cores serendipity são criadas a partir de outras cores. Então, eu faço um tingimento, sobrou pigmento ainda naquela água, eu reaproveito para criar
outras cores e às vezes até misturando mais de uma cor, criando uma terceira. Então essas cores elas não se repetem, são cores únicas. Então se você gostou desse azul, a sua chance para garantir ele é agora, que ele está no site sweetbreezeyards.com.br, nessa base aqui, que é o Premium Cotton Worsted, que é o mesmo que eu estou usando na calta, uma delícia de tricotar. Então essa cor ela não tem como ser repetida, é uma cor única e exclusiva. Então é só entrar lá no site e garantir as suas meadas nesse azul lindo. Por hoje é só, espero que você tenha gostado das dicas, da teoria sobre as cores e também sobre os meus projetos e o que andam nas minhas agulhas. Então deixe os seus comentários, vamos continuar esse nosso bate-papo mesmo depois do episódio. Curta, comente, compartilhe e siga o nosso canal para receber as notificações sobre os próximos vídeos. Toda quinta-feira às 19 horas tem episódio novo aqui no YouTube. Semana que vem tem mais. Tchau!